Já falamos em uma edição do programa sobre a diferença de vegetarianos e veganos. Quem é vegano necessita de vitamina B12. Há alguns suplementos que podem ser bastante úteis para garantir uma nutrição adequada. Existem suplementos que servem para complementar alguma eventual deficiência nutricional. Entenda mais na entrevista. Vera, qual é a diferença dos suplementos tradicionais para os suplementos veganos? O suplemento tradicional, ele vai ter a composição de carne, composição de ovo, composição de leite, né? Então ele vem de um animal, a sua parte principal é de origem animal. O suplemento vegano, ele vem de origem vegetal. Então, normalmente, ele vai ter uma característica do arroz, da ervilha, da batata. Então, ele não vem de origem animal, e sim de origem vegetal. Existe alguma diferença também no sabor? Sempre varia. Na verdade, de um suplemento para outro, varia bastante o sabor, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, o suplemento que vem da proteína da carne para o suplemento que vem da proteína do soro do leite ou da clara do ovo, vai ter diferença de sabor entre eles, né? A mesma coisa, os suplementos de origem vegetal. Entre eles e comparado também aos de origem animal, tem diferença no sabor, sim. Quais são os benefícios? Os suplementos proteicos ou mesmo a fonte de carboidrato, seja ele de origem animal ou vegetal, mas nesse caso falando mais das versões veganas, podem auxiliar, por exemplo, uma pessoa que quer aumentar a massa muscular e não quer consumir um alimento de origem animal. Então acaba utilizando esse suplemento para facilitar o aumento dessa massa muscular. Outro objetivo é para ter mais energia durante o exercício. A gente pode utilizar, por exemplo, um carboidrato antes do treino que não tenha nada de origem animal e que dê mais energia durante o exercício. Em outras situações, como é o caso de pessoas que fazem cirurgia bariátrica, que estão com alguma limitação na sua alimentação e por isso tem que consumir a menos alguma fonte de proteína, o suplemento pode ser bem empregado nessas situações. Qual é a composição mais presente no suplemento vegano? Suplemento vegano é bem comum ele ser de origem da ervilha, então a proteína da ervilha, a proteína do arroz e proteína da batata, são os mais comuns. Essas são as fontes proteicas, daí nós temos a D-ribose, que é um carboidrato, temos a glutamina, que ela pode ser de origem vegetal, né? Então temos aí um tipo de colágeno que é desenvolvido à base do Agaricus basei, que é o cogumelo do sol, bastante conhecido, que também é de origem vegetal, então basicamente são esses. Para consumir o suplemento vegano, é preciso ser vegano ou qualquer pessoa pode consumir? Não necessariamente. Hoje nós temos clientes, pacientes, pessoas que não são veganas e não são vegetarianas, né? Mas não se dão bem, por exemplo, com a proteína do soro do leite, que é o bem conhecido whey protein. Então se dão melhor, percebe uma digestão melhor de um suplemento vegano. Então não necessariamente. Vai depender do biotipo de cada um. Então mesmo eu não sendo vegana, por exemplo, se eu sentir que a digestão não é boa de uma proteína da carne, na forma de suplemento, ou proteína do soro do leite, também na forma de suplemento, eu posso optar por um suplemento vegano sem nenhum problema. Qual é a sua dica para consumir no dia a dia esse suplemento? Pode tomar todos os dias ou qual é a forma certa? Varia bastante de pessoa para pessoa e de objetivo, né? Então, se é aquela pessoa que tem bastante dificuldade de ganhar massa muscular, não consome muita proteína na sua alimentação, tanto num dia de exercício físico como nos demais, ela pode fazer o uso. Normalmente, os suplementos vêm com um medidor. O ideal é que a pessoa dê uma olhadinha na forma de utilizar, porque vai ser com base nesse medidor, 1 ou 2 medidores por dia. Tem gente que vem com orientação nutricional e já vem com uma orientação específica também, né? Mas ele pode, sim, dependendo da situação, ser usado em dias de treino, pode ser utilizado no dia a dia, inclusive por pessoas que passaram por algum processo cirúrgico, como cirurgia bariátrica, uma queimadura que precisa de uma quantidade maior de proteína, pode ser utilizado todos os dias, inclusive mais do que uma vez por dia. Quem é vegano, é preciso tomar esse suplemento?
Não obrigatoriamente, depende bastante. Então, assim, se a pessoa consegue ter na sua alimentação a quantidade que precisa, sem utilizar o suplemento, não tem necessidade, teoricamente, né? Não estou falando de maneira individualizada, e sim de maneira bem geral. Se ela consegue comer os grãos, consegue comer as castanhas, não tem restrição alimentar para esse tipo de alimento, muitas vezes ela não vai precisar. Mas se ela tem alguma dificuldade ou ela não gosta, por exemplo, as leguminosas são boas fontes de proteína para quem é vegano. Feijões, lentilhas, ervilhas. Às vezes tem gente que tem uma alergia ou que não gosta do sabor desses alimentos. Então, utilizar o suplemento é uma boa alternativa. Então, não necessariamente todos precisam, mas é uma alternativa para quem sente a necessidade de aumentar o seu valor de proteína do dia. E uma coisa que é bem interessante a gente comentar, tem algumas pessoas que acham que é a mesma coisa comer ervilha, comer arroz, comer batata e comer o suplemento à base desses cereais, né, desses grãos. Não é a mesma coisa, porque quando a gente come um arroz, nós estamos comendo, a maior parte dele é carboidrato. Então a gente está comendo carboidrato, está consumindo fibra, mesma coisa a batata e mesma coisa a ervilha. Quando nós consumimos um suplemento à base desses alimentos, é só a parte proteica. Então, às vezes, num scoopzinho, numa colher de sopa desse suplemento, a quantidade de proteína é como se a gente tivesse consumido alguns pratos daquele alimento. Então é diferente consumir o alimento e consumir o suplemento, né? O ideal é que a gente use o alimento e, na necessidade, complemente com o suplemento. E o que as pessoas elas podem encontrar aqui na Emporium Produtos Naturais? Nós temos proteína da ervilha, proteína da batata, até a junção das duas, proteína do arroz, temos colágeno vegano, temos então a ribose, a glutamina, os BCAAs. Os BCAAs, eles são aminoácidos importantes para o músculo. Então, o que acontece? Quando a pessoa se exercita, utiliza mais essa musculatura, ela acaba precisando de uma quantidade maior desses aminoácidos, que acaba não atendendo a sua necessidade só com a alimentação. Então, a gente, utilizando os BCAAs, a pessoa recupera melhor a musculatura, diminui a lesão e treina melhor no dia seguinte, por exemplo, tem menos dor, né? Então, esses suplementos a gente tem aqui. Então, essa aqui é a proteína do arroz, né? Por exemplo, se ela for utilizada por uma pessoa que quer aumentar a massa muscular, ela pode ser utilizada depois do treino. A orientação geral é de um scoop, então um medidor diluído em água logo após o treino, e pode ser adequada essa quantidade de pessoa para pessoa, tá? É uma excelente opção de proteína de origem vegetal, que, como eu comentei, pode ser usado tanto por pessoas veganas como as pessoas que não optam por essa alimentação. Esse é um colágeno, então esse colágeno, o legal dele é que ele não tem nada de origem animal também, né? Então muita gente procura colágeno para melhorar um quadro de artrose, de osteoporose, ou até prevenir. E se não quer consumir o alimento de origem animal, uma boa alternativa é essa opção. A indicação geral dele é de se utilizar 15 ml diluído num copo de água, uns 30 minutos antes do jantar, e pode ser utilizado também de manhã, quando o objetivo for ter mais disposição ou melhorar, por exemplo, a imunidade. Esse já é um carboidrato, a ribose ela é um carboidrato que pode ser utilizado antes de um exercício físico para dar mais energia. Normalmente ela não é utilizada sozinha, a gente faz algumas associações, né, com até um alimento ou com outro suplemento. Pode ser até usado durante também, mas o mais comum é usar como pré-treino. A glutamina e o BCAA são aminoácidos importantes para o nosso músculo. Então, sempre que nós fazemos um exercício com uma intensidade maior, utilizando mais força ou mais tempo, né, uma longa duração, nós depletamos, diminuímos o que o nosso músculo tem de glutamina e dos BCAAs, que são os 3 aminoácidos isoleucina, leucina e valina. Na reposição deles como pré-treino ou até mesmo, dependendo da situação, no pós-treino, nós melhoramos a recuperação muscular, diminuímos a lesão que o exercício pode causar no músculo, uma lesão natural pelo exercício, né? E treinamos melhor no dia seguinte, ou diminuímos uma dor numa região muscular no dia seguinte, se utilizado adequadamente esses dois suplementos. Então, nem todo mundo precisa de todos os suplementos, né? Varia muito de pessoa para pessoa. Nós podemos fazer associação de vários suplementos para ter um determinado resultado, e também podemos utilizar um ou outro apenas, dependendo da situação. Caso você tenha interesse por esses suplementos, eu posso orientar aqui na loja, né, na Emporium Comércio de Produtos Naturais. Se tiver interesse, a gente está à disposição para poder orientá-lo a melhor maneira de utilizar.